Donald Trump. E como que ele vai afetar a sua vida? Imagina que você tem um cliente que é fixo, é fiel, compra boa parte de tudo que você produz. De repente, o governo resolve cobrar do seu cliente um imposto de 50% sobre tudo que ele comprar de você, mas não sobre o que ele comprar dos seus concorrentes. O que era um bom negócio para ele vira um prejuízo e o seu cliente vai correr comprar dos concorrentes. É exatamente isso que está acontecendo entre os Estados Unidos e o Brasil. Donald Trump, o presidente americano, decidiu aplicar uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros que são vendidos para os americanos, que vão agora correr comprar os mesmos produtos de outros fornecedores de outros países. E se você acha que isso não tem nada a ver com você, fica aqui comigo porque essa história afeta diretamente você. Sim, ela afeta a riqueza produzida, o emprego de milhares de brasileiros, o preço dos produtos, o valor do dólar, o futuro da nossa economia. Nesse vídeo, eu vou te explicar o que é o tarifaço de Trump, por que ele foi criado, como que ele afeta a sua vida e o que o governo brasileiro pode fazer diante dessa crise. Vem comigo nesse nosso encontro com o conhecimento. Para quem ainda não me conhece, eu sou Deltan Dallagnol, fui procurador da República por 18 anos, mestre em Direito por Harvard, ex-deputado federal e aqui nesse canal eu descomplico temas complexos da política, da justiça e da economia para te dar as ferramentas para entender, para criticar e para agir. Agora vamos ao ponto. O tarifaço anunciado por Trump é uma medida inédita. A partir de 1º de agosto de 2025, todos os produtos que o Brasil exportar para os Estados Unidos terão que pagar uma tarifa de 50% para entrarem naquele país. É isso mesmo. Se um produto custava R$100, ele passa a custar 150 só por causa do imposto. Donald Trump justificou a medida dizendo que o Brasil é um dos países que tem sido hostis aos Estados Unidos e que ele estava insatisfeito com o tratamento injusto dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está enfrentando uma acusação aqui no Brasil de tentativa de golpe de Estado perante o Supremo Tribunal Federal. Trump afirmou várias vezes que Bolsonaro é inocente, que é vítima de uma caça às bruxas e que o processo contra ele deveria ser encerrado imediatamente. Trump e o governo americano deram repetidas declarações de que as razões reais para o tarifaço são as seguintes: a perseguição política e judicial contra Jair Bolsonaro e seus aliados da direita, ordens de censura do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e a decisão do Supremo Tribunal Federal de responsabilizar as plataformas de redes sociais por conteúdos postados pelos usuários. Mas economistas e analistas políticos dizem que dentre as razões está o anti-americanismo de Lula à frente dos BRICS, o seu apoio à desdolarização das relações internacionais e também as provocações e grosserias de Lula contra Trump. Aliás, Lula já chamou Trump de fascista e até ofereceu jabuticaba num vídeo para Trump se acalmar. Além disso, a avaliação é de que Trump quer forçar o Brasil a abrir seu mercado interno para produtos americanos, fabricar mais coisas em solo americano e, de quebra, enviar um recado para outros países, o que seria uma jogada política com impacto econômico brutal. Só em 2024, os Estados Unidos compraram do Brasil cerca de 40 bilhões de dólares em produtos. São nosso segundo maior parceiro comercial, atrás apenas da China. Um tarifaço de 50% torna os produtos brasileiros muito mais caros e, portanto, muito menos competitivos por lá. O resultado? As empresas americanas começam a cancelar pedidos do Brasil e as brasileiras começam a perder mercado. Os setores mais afetados incluem carne, suco de laranja, café, açúcar, aço, madeira, etanol, aviões, máquinas e até mel e pescados. Empresas como a Embraer já calculam prejuízos de até 20 bilhões de reais até 2030. E nós não estamos falando só de grandes empresas não. Cooperativas de mel do Piauí, indústrias pesqueiras do Ceará, fábricas de móveis do Sul, todas estão sendo impactadas e muitas paralisando a sua produção e dando férias coletivas. O mel que ia para os Estados Unidos está ficando encalhado nos portos. O peixe que seria exportado teve as encomendas canceladas. Centenas de contêineres estão parados. A roda da economia parou de girar e o efeito dominó é inevitável. A empresa que não exporta demite. O trabalhador demitido consome menos. O comércio da cidade seite e a economia local começa a minguar. Estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará e Sergipe, que exportam fortemente para os Estados Unidos, são os mais vulneráveis. O impacto vai do campo às cidades, do pequeno produtor às grandes indústrias. E mais, o dólar já começa
começou a subir na penúltima semana de julho diante do tarifaço inevitável. E se o dólar sobe, os produtos importados também sobem. Resultado? Inflação, ou seja, o aumento generalizado de preços. Produtos mais caros das prateleiras, no posto de gasolina, no açougue e na farmácia. Tudo isso porque os Estados Unidos impuseram um tarifaço. E o Brasil ainda não sabe como responder. Diante disso, o governo brasileiro está tentando correr atrás do prejuízo. Primeiro, em paralelo às provocações ao governo americano, tentou diálogo. Lula disse que queria conversar, mas Trump não atendeu os brasileiros nem deu sinal de que vai recuar ou voltar atrás. Depois, o Brasil denunciou a medida dos americanos em um duro discurso na Organização Mundial do Comércio, a OMC, dizendo que a tarifa é arbitrária, ilegal e prejudica a economia global. Mais de 40 países apoiaram o Brasil nessa denúncia. O governo também estuda abrir novos mercados para os produtos brasileiros, como países da Ásia, do Oriente Médio e da África. A ideia é não depender tanto dos americanos. Contudo, isso de nada funcionou. O governo parece perdido e o próprio presidente Lula disse que o vice-presidente Geraldo Alckmin liga todo dia para os americanos, mas ninguém quer conversar com ele. As notícias dão conta de que Trump tomou as provocações de Lula e as decisões de Alexandre de Moraes para o lado pessoal. Além disso, há medidas internas sendo cogitadas. Por exemplo, colocar mais suco de laranja na merenda escolar para ajudar os produtores que perderam o mercado, estimular o consumo de pescado e mel aqui dentro do Brasil, dar linhas de crédito e apoio para as empresas mais afetadas. E, claro, reforçar a industrialização do Brasil para que a gente pare de exportar só a matéria-prima, só as commodities e passe a vender produtos com maior valor agregado, industrializados. Tudo isso parece bom no papel, mas exige tempo, coordenação e várias iniciativas. E enquanto isso, o prejuízo corre solto. Alguns, como Lula, falam em retalhar os Estados Unidos, aplicar tarifas de volta. Mas isso é arriscado. A gente depende de produtos americanos como medicamentos, máquinas, combustíveis. A retaliação pode doer mais em nós mesmos do que neles. Por isso, o caminho que está sendo seguido é o da pressão diplomática, da união com outros países e do fortalecimento interno. Além disso, o diálogo humilde deveria ser aberto, mas o tempo está passando e a conta vai chegar para todo mundo. Por isso, você que me assiste precisa entender, o tarifaço de Trump não é uma briga distante entre governos, não. Ele mexe com o preço do que você compra, com os empregos da sua cidade, com a renda de famílias inteiras. Ele mostra como decisões políticas lá fora e o comportamento dos nossos governantes podem afetar diretamente o nosso dia a dia e o nosso bolso. E mais, nos ensina que nós precisamos estar atentos, informados e preparados para defender os nossos interesses, como cidadãos e como país. E falando em estar preparado, deixa eu te fazer um convite. Você quer saber até onde ir na sua liberdade de expressão sem correr riscos jurídicos? Quer se preparar aprendendo a se proteger e continuar exercendo seu direito sem medo de censura ou outras proibições, como aquelas aplicadas por Alexandre de Moraes e que estão sendo contestadas pelo governo Trump? Eu preparei um ambiente fechado exclusivo para te ensinar o que pode e não pode ser dito nas redes sociais, quais são os riscos legais ao criticar políticos e autoridades, como se proteger juridicamente para exercer a sua liberdade sem medo. Esse é o mapa político da luta pela liberdade. É um curso direto ao ponto, sem censura, para você entender os seus direitos e não correr riscos desnecessários. Lá você vai aprender sobre os crimes de injúria, calúnia, difamação, incitação ao crime, racismo, o que é discurso de ódio, wokeismo, cancelamento, se pode ou não criticar as urnas e a justiça eleitoral, como criticar de modo duro sem ter que pagar uma indenização e quais medidas você pode adotar quando alguém ofende você. Clique no link aqui na descrição ou nos comentários para você saber mais. Um grande abraço e até o